Muito bem, pessoal. Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais uma sessão aqui da mentoria do Marinha. É uma mentoria que eu estava acostumado a fazer pelo YouTube e a partir desse momento, essa é a primeira sessão que eu estou tendo de um formato bem diferente, né? Uma mentoria onde eu participo diretamente junto com o aluno, num trabalho mais particular, sem a presença do público, para poder aproveitar, ter de uma forma mais proveitosa, né, o direcionamento, né, sem que os alunos, né, se sintam aí um pouco envergonhados, porque às vezes acontece isso, né? Às vezes a presença do público intimida alguns alunos a participarem dessa mentoria. Então, por isso, a gente resolveu fazer esse formato também de mentoria aqui para os alunos. Espero que vocês aproveitem aqui todas as dicas e orientações que vão ser passadas nessa sessão de hoje, certo? Estamos aqui com o nosso aluno Pedro, né? Antes da gente começar, eu vou pedir para que o Pedro aí se apresente, né? Para a gente, né? Pedro, por favor, diga aí qual é a sua idade, qual é a tua engenharia, quando foi que você se formou e como foi que você conheceu aí o concurso, só para a gente iniciar aqui esse momento. Bom, eu tenho 30 anos, sou formado em engenheiro mecânico pela Unesp, mas tem um tempo já que eu me formei, foi em 2016, no finzinho de 2016, e todo mundo sabe que o mercado de trabalho está difícil, então, buscando uma alternativa aí, um negócio que dá estabilidade para o resto da vida, eu comecei a pesquisar concursos públicos militares e o Engenharia é um dos primeiros resultados que salta lá na nossa busca. E a plataforma é muito boa, tá me ajudando pra caramba. Show de bola. Tu se formou em engenharia mecânica já desde 2016, tem 30 anos, né? E aí eu pergunto a você, como foi teu contato aí com o concurso público do Corpo de Engenheiros da Marinha? Você viu um amigo, você viu uma informação em algum canto? Como foi que você teve noção aí de que existia esse concurso? Cara, tem um amigo da minha esposa que recentemente entrou para as Forças Armadas como quando não é de carreira, como é que chama isso aí? Temporário, é o SMV. É isso. E ele falou muito bem do serviço dele, a esposa também elogiou pra caramba, e isso aí com certeza abriu meus olhos para buscar minha vaga também. Show de bola. E aí, como é que foi que tu conheceu o Engenharia, né? Porque a partir do momento que você conhece o concurso, uma das coisas que a gente também pesquisa é o que é curso preparatório. E aí, como é que foi? Você teve esse contato aí com o Engenharia? Na verdade, rapaz, eu comecei a pesquisar o que faz o engenheiro da Marinha, quanto ganha, se valeria mesmo a pena eu seguir esse caminho ou não. E o blog da Engenharia tem praticamente todas as respostas do que eu estava me perguntando. Então, eu pensava em alguma coisa, botava na busca, por algum motivo eu acabava caindo dentro do site da Engenharia, que tinha todas as respostas disso aí que eu estava perguntando. Show de bola. E aí você conheceu o preparatório, né? Viu o que é que tinha e aí resolveu se tornar aluno, né? Eu queria É, saber o que é que você está achando aí da plataforma, o que você está achando aí dos conteúdos aí para a sua preparação. cara, no meu caso, como eu já me formei tem algum tempo, sem dúvida nenhuma, eu sabia que o que eu precisava era estrutura. Tá? Não adianta eu pegar o caderno antigo da faculdade e reler achando que eu ia conseguir cobrir todo o edital. Então, eu coloquei na minha cabeça que a primeira coisa que eu precisava era uma estrutura onde eu tivesse primeiro tudo mapeadinho, o que eu ia precisar, e depois todo o material de consulta para alcançar o resultado que eu quero. Então, Show de bola. né, Muito tendo bem. isso em mente, o Engenharia resolveu toda a minha vida aí nesse sentido. Muito bem. E hoje, né, você está participando dessa sessão, você participou do desafio dos 30 dias, né, e aí teve a oportunidade de fazer essa sessão aqui comigo hoje, né? Então, só para a gente alertar o pessoal aí que possivelmente irá assistir esse vídeo aí em algum momento, essa mentoria em específico é para ajudar o Pedro a fazer um direcionamento bom e correto até a prova que vai acontecer no dia 11 de setembro, né? Então, o objetivo dessa mentoria é fazer como se fosse um refino de quais coisas o Pedro deverá fazer a partir de hoje, dessa
sessão de mentoria até a data da prova, para poder chegar bem tranquilo, né? Para poder desempenhar bem aí seu papel aí como um bom estudante na hora de fazer a prova, tá, pessoal? Então, esse é o objetivo aqui dessa sessão de hoje, certo? Bom, Pedro, o primeiro ponto aqui, antes da gente iniciar aqui, qual vai ser o direcionamento? Primeiro, eu preciso que você me explique como é que você está estudando até esse momento. Como é que você está fazendo, né? Quanto tempo, assim, mais ou menos, você já está, assim, de meses, dias, se preparando para poder fazer essa prova agora do dia 11 de setembro? Explica direitinho aí como é que está sendo a tua estratégia. Fabião, até agora tem 3 meses que eu estou estudando. Tá? Meu planejamento diário é mais ou menos o seguinte: segunda, quarta e sexta, eu acordo próximo das 6 horas da manhã. Vou fazer meu treinamento para o TAF, que ultimamente tenho feito mais a corrida do que a natação. Tá? A natação, eu fui num clube que tem aqui na minha cidade, peguei o cronômetro e fiz, e está bem tranquilo o meu tempo. Então, eu não estou muito preocupado com essa parte de nadar, mas a parte de correr, sim. Então, segunda, quarta e sexta, cedinho, eu vou correr. Basicamente, ali das 8, 8h30 da manhã até as 11h30, 11h40, estou estudando. Pausa para o almoço, à tarde eu volto para estudar. Faço uma pausa também, saio de casa, dou uma passeada mais parecida. E à noite estou voltando também. Então, está bem intensivo minha preparação aí, de manhã, tarde e noite. Entendi. Certo. Vamos lá. Eu vou abrir aqui um arquivo aqui para a gente começar a escrever algumas coisas em relação às coisas que você tem que fazer nessa reta final aí, que antecede a prova do dia 11, certo? Deixa eu partilhar aqui com você. Aqui. Tá conseguindo ver direitinho, né? Agora abriu. Pronto, show de bola. Então, vamos lá. Então, só para a gente resumir, tá, Pedro? Você faz preparação física já para o TAF, né? De que horas até que horas? Uma das 6 até as 7, mais ou menos, da manhã. 6 às 7 da manhã, no caso, né? Ou 6h30 até 7h30, alguma coisa por aí. 6 às 7. Na segunda, quarta e sexta. Tá? Que é Preparação para o TAF. A orientação lá do Segunda, quarta e coach, sexta. para não fazer todos os dias que acaba atrasando o seu resultado. Show de bola. Preparação para o TAF. Aí, depois, você está com tempo praticamente dedicado aos estudos, perfeito? Perfeito. Aí você estuda em média quantas horas por dia e quais são os turnos mesmo que você estuda? De manhã, vamos por aí das 8 até as 11h30, no mínimo. Certo. Aí eu volto às 14, das 14 até as 16h30, pelo menos. Às 16h30. Certo. 16h30 de noite também eu sempre estudo aí, no mínimo, das 7 às 9. Das 7 Das 9 às 21. das 7 às 21 horas. Bom, primeiro ponto aqui, só para a gente comentar, né? Ponto positivo e importante que todo aluno, todo candidato já deve estar fazendo, preparação para o TAF. Não é bom negligenciar isso, né? Até porque a atividade física ajuda aí no desempenho, né, dos seus estudos, né? Já é cientificamente comprovado, né? Praticar atividade física ajuda e muito no processo de memorização aí dos conteúdos que se estuda, certo? Então, além de você estar prezando pela sua saúde física, você também está automaticamente contribuindo aí para o conhecimento aí durante seus estudos. Com certeza, ele também dorme melhor. É show. Perfeito. Exatamente, dorme melhor, claro, né? Tem gente que mesmo fazendo atividade física não consegue dormir bem, né? Por quê? Porque quer estar o tempo todo estudando, e isso é um outro ponto que eu quero falar aqui em relação a esse horário de estudo. Eu estou percebendo assim que a carga horária de estudo que você tem é muito alta. É muito, muito alta. Tudo bem, eu entendo, né, que você começou há uns 3 meses e tudo mais, e aí
quer de alguma forma tentar dar conta aí do que tem. Eu até entendo. Só que nessa altura do campeonato, eu falei isso até para os alunos lá, Pedro, no grupo do Telegram, está na hora de pisar no freio. Essa é a hora de você pisar um pouquinho mais no freio, ou seja, reduzir a quantidade de carga horária de horas de estudo e priorizar mais aí os resumos que normalmente os alunos já têm feito aí durante todo o processo de preparação. Isso é mais eficiente do que pegar muitas horas aí para poder estudar, certo? Aproveito até para dizer para você anotar aí, quem estiver nos assistindo também, se quiser anotar, fique bem à vontade aí, são dicas valiosas aí que eu passo, e eu vejo todo ano tem aluno falando comigo, dizendo que foi mal na prova, quando eu pergunto algumas coisas, faço algumas perguntas, e uma delas é em relação à última semana de estudo, eu percebo que o aluno faz totalmente o contrário daquilo que a gente recomenda. E aí é que vem todo o problema, né? O desempenho do aluno acaba reduzindo por causa das coisas que ele acaba fazendo até a véspera da prova. E aí surge o problema. Então, meu primeiro conselho, né, já deixando como observação aqui para você, procurar estudar menos horas neste momento antecedente à prova. Importantíssimo. Professor, quantas horas você recomendaria? Para ser sincero, até essa sexta-feira agora, que a gente está falando no dia 31/8 aqui, até essa sexta-feira agora, que é dia 3, eu recomendo você estudar 6 horas por dia. Aí você pode fazer 3 horas pela manhã, 3 horas pela tarde. À noite, já que você estudava à noite, o que é que eu poderia recomendar à noite para você? Olhar os resumos. Você poderia olhar os resumos sem problema nenhum. Certo? Sem problema nenhum. Fábio, uma coisa que está pegando também firme, que ocupa bastante tempo, é a redação. Estou fazendo bastante redação agora. Certo. E aí, aí eu pergunto, como é que você está na redação? Está conseguindo bem. Desenvolver bem? Eu estava tirando 60, depois 70, 80. Minha última redação aí saiu 94, minha nota. Show de bola, parabéns, é isso aí. Mas eu tenho que treinar bastante ainda, principalmente o tempo. Você está fazendo em quanto tempo a redação? Rapaz, estou levando aí entre 1 hora e 1 hora e meia. 1 hora é o ideal. 1 hora é o ideal. 1 hora e meia, eu já digo nem tanto. Então, por isso. Por isso que eu estou pegando pesado no treinamento para me policiar para fazer em 1 hora passada ali. Eu recomendo fazer redação em um desses dois momentos aqui que eu vou falar agora. O primeiro é, ou você faz a redação no início da prova, já que você é bom em redação, ou você faz no início da prova, ou você deixa para fazer no meio, que é onde eu mais recomendo. No meio? No meio da prova, como assim? Por exemplo, você terminando, se a prova for 20 questões, né? Porque tem esse detalhe, né? O comunicado veio com 50 e no edital está 20, né? Ainda não sabemos como é que vai ficar essa questão. Eu espero que resolvam e fique 20. Mas vamos lá, vamos supor que sejam 20 questões, certo? E aí o que é que acontece? Dessas 20 questões, você fazendo de 8 a 10 questões, ou passando um tempo de prova de mais ou menos 2 horas e meia, já é o momento para você parar, para poder fazer a redação. Isso no meio da prova. Ou você faz 8 a 10 questões, com certeza, tá? Eu estou falando fazer 8 a 10 questões que você tenha certeza do que você está fazendo. Não é fazer de 8 a 10 mais ou menos, não. É de 8 a 10 tendo a certeza. Tá? Isso aqui eu tenho certeza que eu fiz certo. Beleza. Então, conta assim, tá ok? Então, de 8 a 10 questões ou 2 horas e meia no máximo, transpassado o tempo de prova. Aí você já pode iniciar a redação. Certo? Agora, no seu caso, como você é bom em redação, você pode começar no início. Mas o ideal não seria essa recomendação, e eu vou explicar agora por quê, né? Você ficou estranhando aí, poxa, no meio. Vou explicar por quê. Para você ter a sua redação corrigida, você tem que fazer uma boa prova. Não adianta você ser o 10 na redação e não fazer a pontuação suficiente na tua prova. Não adianta.
O que foi que eu vi ano passado também? Um monte de gente falando que adorou a redação, que fez uma redação excelente, mas não passou nem na primeira fase, porque não atingiu o mínimo. Vai fazer o quê? Não vai ter a redação corrigida. Não adianta, né? Pois é. E por isso que esse é um dos motivos que eu recomendo a pessoa deixar a redação apenas no meio da prova. Qual é o segundo ponto que eu também acabo comentando também com os alunos? É em relação à mente fresca. Quando você inicia a prova, você está com a mente fresca. Você com a mente fresca, você tem mais motivos para começar pela prova, para focar nas questões que são fáceis e que você acerta, para pegar motivação para poder fazer as outras. Para não correr o risco de lá na frente você se prejudicar. Aí eu vou dar a contrapartida se você fizer a redação no início. Vamos lá, você demorou, um exemplo, 1h30 para fazer a redação. Veja que você se desgastou pra caramba ali para desenvolver lá o tema título, né? Pensar nas ideias centrais, escrever as teses, né? Escrever quais são os tópicos do que você vai falar, enfim, você vai ter, querendo ou não, ali um esforço para poder fazer a tua redação. E aí o que é que vai acontecer? Quando tu terminar a redação, tu vai direto para a tua prova, já com a mente desgastada. E aí tu vai fazer a prova já com a mente desgastada, e isso não é bom, porque pode fazer com que tu corra o risco de errar questões que tu poderia acertar se fizesse a prova no início. Deu para entender o que eu falei? Entendi. Por causa desse cansaço mental, né? Exatamente. É uma boa dica, viu? Entendeu? Então, por isso que eu recomendo os alunos sempre fazerem no meio, jamais no final. Ou no início ou no meio. Agora 2h30 decorrida de prova, aí vamos dizer que eu fiz a redação em 1 hora. Vai sobrar meia hora para fazer as outras. Não era melhor dar uma divisão melhor aí? Mas entenda, eu tô dando 2h30, mas não significa que você vai passar 2h30. Você pode terminar antes, entendeu? Você conseguir fazer 8 questões em menos de 2h30. Beleza, para e vai para a redação. Se você achar muito, você pode deixar a média de 2, então. É porque a gente não sabe como é que vai ser essa prova. Aí eu estou dando mais ou menos uma métrica, né? Tá tudo confuso, né? Infelizmente, tá tudo muito confuso. A gente não sabe se vai ser 50, se vai ser 20. Então, assim, entre 2h30 de prova, ou fazendo metade da prova, já é um tempo bom para você já partir para a redação. Entendeu? Bom, beleza. Vou fazer isso aí. Com certeza vou pegar a prova com mais concentração, né? Com mais ânimo. Eu recomendo, certo? Para poder você forçar as suas energias iniciais em acertar o que você sabe. Você tem que começar sempre pelo que você sabe, Pedro. Sempre assim, começar pelo que sabe. O que é fácil para mim? Um exemplo, vai lá, você vai abrir a prova, ó, começou a prova, começou a prova. Quais são as questões que para mim são fáceis? É o que? É cálculo numérico? É séries e sequências? É termodinâmica? É probabilidade estatística? É o quê? Você tem que ir nessas. Você tem que ir nessa. Agora, claro, você vai ter que ir olhando questão a questão primeiro. Não vai fazer na prova assim. Vai olhando questão a questão e vai identificando isso. Depois que identificar, aí você começa a atacar. Beleza? Ô, Fábio, outra coisa. Você tem alguma estratégia aí quanto àquela parada para comer? E outra, o que levar também? Pensei em chocolate e água, né? Tenho sim. Se puder levar fruta, melhor. Se puder levar fruta. Claro. Ok? Pode levar uma barra de cereal, pode ser também uma barrinha pequena, tá? Não grande. De cereal e de chocolate, né? Barras pequenas, tá? Quando é que você deve comer? Quando? Vamos lá. Tem a estratégia também para isso. Supondo que você se adeque aí supondo aí 2 horas de prova, passado 2 horas de prova, ou você ter feito metade da prova, de 8 a 10 questões, considerando que vai vir 20 questões à prova, o que é que você vai fazer?
Terminadas essas questões, você vai passar para o gabarito. Você tendo a certeza, eu estou querendo deixar bem claro isso, tendo a certeza, passa para o gabarito, essas que você já fez. Terminou de passar, o que é que você faz? Levanta a mão, pede para o fiscal para você ir ao banheiro, dá aquela respirada. Eu acho que nessa hora você vai estar com vontade de ir ao banheiro, eu creio eu. Normalmente tem gente que com 2 horas, mais de 2 horas de prova aí já começa a ter, tá? Então, com 2 horas aí já é um bom motivo. Eu recomendo que você beba água antes da prova, justamente para você ter essa válvula de escape. E por que é importante ter essa válvula de escape? Para que, depois que passado aí mais ou menos 2 horas e meia de prova, você levante, vá ao banheiro, dê aquela respirada, para você dar aquela relaxada na mente, né? Dar aquela baixada assim de peso na mente, respira, volta. Quando você voltar, aí o que é que você faz? Aí você lancha. 5 minutos de lanche. Não passa mais que isso. 5 minutos é suficiente. Tá certo? Uma 5 coisa bem minutos de lanche. militar, né? Cara, tem que fazer isso, velho, porque não dá tempo de fazer a prova toda, dependendo. Dependendo do nível da prova, não dá tempo. Então, 5 minutinhos aí para você comer e beber aí o seu líquido aí que você trouxe, né? A água, né? De preferência, não gelada, natural. Por incrível que pareça. Não beber água Tem isso gelada. também, é? Água gelada faz você gastar mais energia para fazer a digestão dela. Não é bom. Oh. Por incrível que pareça. A água mais ideal é a água que estiver na temperatura do seu organismo, que é a natural, que normalmente está. Então fica a dica aí também. Leva 2 garrafas, tá? Leva 2 garrafas. Porque natural dá mais sede do que a gelada. A gelada quebra bastante aí a sede. Pensei em levar uma garrafinha dessa aqui, ó, 1,5 litros. 1,5 litros, pronto, pode ser, sem problema. Pode ser. Sem problema, tá? Então, 5 minutinhos aí, voltou, aí você vai para sua redação. Agora, claro, eu recomendo que antes de você fazer a redação, no início da prova, isso foi um ponto que eu ainda não falei, no início da prova, quando você começar, você olha o tema-título, preste bem atenção no tema-título, e já deixe já em algum canto escrito as ideias centrais das coisas que você vai falar na tua redação. Isso vai te ajudar a, quando chegar o momento de fazer, o teu cérebro já o quê? Já trazer as ideias para tu começar a escrever. Tá. E também é uma vantagem de fazer no meio por causa dessa característica. De você ver o tema-título, escrever as ideias centrais, né, para poder fazer o desenvolvimento direitinho, né? A introdução também e a conclusão. E aí você vai ter esse tempo, porque o cérebro vai estar processando isso paralelamente na hora que você vai estar fazendo a prova. É curioso você falar isso, porque como eu tinha planejado a redação para fazer no início, eu pensei nisso também, em dar uma lida em toda a prova, deixar o cérebro trabalhando lá na vida e focar na redação. Se a gente está invertendo isso aí, então com certeza vai ser bom também deixar o cérebro pensando ali em segundo plano, né, no tema da redação. Isso, perfeitamente. Vai deixar lá em stand-by. Enquanto você está fazendo a prova, outra área da região do seu cérebro vai estar pensando lá no tema título da tua redação. Mais um motivo para você deixar no meio. Estou te dando aqui. Beleza. Entendeu? Pronto, show de bola. Deixa eu ver mais aqui. Sim, começar pelas questões fáceis, eu já comentei, importante. É importante você caracterizar também quais são as questões fáceis, médias e difíceis durante a tua passada de olho na prova. Isso também é muito importante. Ok? Então, você coloca lá F de fácil, M de médio, D de difícil. Certo? E aí você começa pelas fáceis e pelas medianas. Vai ter umas 3 a 4 questões fáceis lá na prova. Normalmente é assim. 3 a 4. Não é tão difícil. 3 a 4 de 20, né? De 20, isso, perfeito, de 20. De 50 não dá para ter ideia de jeito nenhum. Infelizmente não dá para ter ideia, não. Mas deve ter mais, com certeza. Deve ter mais. Mais que 4, com certeza deve ter. Mas aí vai ser uma coisa nova para todo mundo. Tá? E aí depois você se concentra nas fases, depois nas medianas, e as difíceis você só deixa para depois da redação. Que é quando você o quê? Depois que você terminar
as 2 horas ou 2 horas e meia, ou a metade da prova, começando pelas fáceis e pelas médias. Você vai ao sanitário, dá aquela respirada, volta, come, faz a tua redação, terminou a redação, o restante do tempo é para você terminar a prova. O restante do tempo é para você terminar a prova. E aí, quando você voltar para a prova, você já vai estar com a mente um pouquinho mais descansada, né? Porque você saiu de uma coisa e foi fazer outra. Você não estava fazendo uma coisa só por muito tempo. Por isso, essa estratégia de fazer dessa forma. Entendeu, Pedro? Entendi. Beleza. Pronto, show de bola. Então, já vou deixando aqui as recomendações, certo? Então, fazer, ou melhor, olhar a prova toda antes de iniciar a fazê-la, certo? Caracterizar cada questão por nível, fácil, médio e difícil. Eita. Fácil, médio e difícil. É melhor deixar com vírgula. Certo? Depois, o que é que você vai fazer? Olhar a redação, o tema. Escrever as ideias centrais relativo ao tema / título das redações. Certo? Ou da redação. Poxa, velho, já é 50 questões, o cara quer botar 2 redações. Sacanagem, né, velho? Da redação. Pronto. Eita, ficou minúsculo aqui. Pronto. Deixa eu espaçar mais aqui, vai ficar melhor. Pronto. E aí agora começar a prova pelas questões fáceis e medianas. Parar de fazer a prova quando atingir 8 a 10 questões feitas, de 20 questões, claro, né? Certo? Ou quando atingir 2 horas ou 2 horas e 30 de prova. Pronto. Solicitar a ida ao sanitário para dar aquela respirada. E aí, voltar, fazer 5 minutos de lanche e retomar a prova a partir da redação. Tá ok? Por fim, sim, faltou colocar aqui no gabarito. Vou botar como observação. Observação. Tendo a certeza das questões feitas, já marcar no gabarito cada uma delas. Por fim, terminar as questões restantes. Beleza? Tá claro aí, Pedro? Tá, sim. Deu para entender aí direitinho, né? Pronto. Isso é basicamente o que você vai fazer no dia da prova. Agora eu vou te falar o que é que você vai fazer até a prova, que é o objetivo maior aqui também da nossa sessão de hoje. Estou passando aqui as dicas e orientações do que vai ser feito na prova, mas agora vou passar as orientações do que você vai fazer até a prova. No seu caso, certo? Você vai estudar 6 horas por dia até o dia 3.
do 9. Certo? Na semana da prova... Bom, eu vou passar essa recomendação aqui. Não é uma coisa que eu gosto de pedir para os alunos fazer, mas no seu caso, eu acho que seria bacana, certo? Já que você só está 3 meses, né, estudando aí, se preparando para essa prova, eu acho que seria bacana. Na semana da prova, pode pegar simulados básicos e intermediários para fazer em cada turno de estudo. Ficou claro aí? Se você estuda pela manhã, pela tarde, pela manhã você vai fazer o quê? Na semana da prova. Pegar um simulado lá da plataforma para fazer e, no horário da tarde, pegar um simulado intermediário para fazer da plataforma. Certo? Vai fazer no tempo de prova. Se você quiser, aí é optativo. Se você quiser fazer com uma redação, vai dar tempo de você simular mais ainda o dia da prova, que vai acontecer no dia 11. Talvez fazer, tipo, só um desses dois com redação, por exemplo. Pronto, pode, sem problema. Pegue um deles aí para poder fazer. Eu aconselho a pegar o intermediário para fazer. Porque o fácil, o simulado fácil, não, o simulado básico, né, que não deixa de ser fácil de alguma forma, né, para quem estudou direitinho, né, você vai terminar em pouco tempo, né? A pessoa que se preparou bem vai terminar em pouco tempo. Já o intermediário, não. Os intermediários, você vai ter questões que você tem que dar uma pensadinha, entendeu? Então, é basicamente isso, certo? Você vai pegar aí um tema de redação aí para fazer no intermediário. Você vai fazer segunda, terça, quarta e quinta. Você vai fazer isso. Segunda, isso na semana da prova. Segunda, terça, quarta e quinta. Semana que vem já, né? Semana que vem, perfeito. Até sexta-feira agora você faz seu estudo normal aí, como você está fazendo, certo? Eu recomendo você focar mais em questões aí do estudo que você está fazendo. Certo? Tá. Passar mais tempo em questões do que em teoria. Se precisar voltar em teoria, você volta. Mas passar mais tempo em questões é o mais recomendado. Ok? Beleza. Então você faz isso aí essa semana e aí na semana que vem você começa aí simulados segunda, terça, quarta e quinta. Aí detalhe, na semana que vem, você fazendo simulado pela manhã, fazendo simulado pela tarde, descansa à noite. Pelo amor de Deus. Descansa à noite. Não pega pesado. Não vai estudar mais. Quando eu digo fazer os simulados, eu não digo só fazer por fazer, não. Você faz o simulado, corrige o simulado. Procure entender por que errou algumas questões, né? E verifica as questões que acertou se tem alguma outra forma de fazer. Certo? Mas você verifica o simulado todo, tanto o básico quanto o intermediário. Chegou a noite, meu amigo, é descansar. E aí, qual é a minha recomendação nesse descanso? Se você quiser, fazer leituras das revistas da Marinha. Aquelas revistas navais aí, que fala sobre tudo que está acontecendo aí no meio naval. Eu acho que seria uma boa. Legal. Você dá Isso uma aí já tá na minha rotina aí, dá uma olhadinha no Nomar lá de vez em quando. Pronto, show de bola. E eu vou mais longe. Se você tiver como fazer um resuminho, como se fosse um resuminho, de alguns assuntos pertinentes que importam à Marinha e que tem a ver com a engenharia, seria bom anotar. Por exemplo, o projeto ProSub, o projeto ProSuper, Amazônia Azul, alguma participação da engenharia no combate contra a Covid-19, se tiver alguma coisa, o plano estratégico da Marinha. Todas essas coisas são importantes para você ter conteúdo na hora de você escrever na sua redação. Então, deixar anotado é importante. Ô, Fábio, e alguma premonição aí de tema de redação? Rapaz, premonição de tema de redação, eu tô meio devagar. Eu posso tentar fazer das questões, inclusive o pessoal está tudo me pedindo, né? Sim. Eu vou fazer a live semana que vem, né? Ainda vou ver se vai ser no dia 8 ou no dia 9. Vai depender do nosso amigo aí, companheiro Lucas aí, engenheiro da Marinha. Aí, ou vai ser na quarta ou na quinta. E nesse dia, que vai ser uma live
mais motivacional mesmo, né? Para poder dar as últimas orientações para vocês e para encher vocês aí de motivação. Vou tentar, né, me preparar aqui espiritualmente para tentar dizer alguma coisa. Ano passado, né, tive sorte, né? Algumas questões que eu disse que ia cair acabaram caindo, né? Vamos ver se vai acontecer esse ano novamente, né? Pessoal aí que seguiram as minhas profecias, vamos dizer assim, as premonições, acabaram se dando bem, né? Que olharam de véspera os assuntos, né? E aí acabaram se dando bem na prova aí, né? E aí vieram falar comigo depois, aqui nas redes sociais, aqui no Telegram, né? Foi muito engraçado, velho. Aí eu fiquei feliz, né? Claro, né? É sempre uma felicidade, né? Saber, assim, que os alunos aí estão conseguindo caminhar direitinho e conseguiram acertar a questão devido a alguma coisa que aconteceu. Você acha que eu estou te perguntando por quê, velho? Mas bom, participe da live, que lá eu vou tentar passar algumas mais. Na redação, difícil eu acertar alguma coisa, porque tá bem aleatório, assim, não dá para saber nem com um percentual de chance, assim. Sim. Certo? A possibilidade é grande, mas a probabilidade é pequena, né? É pouco provável se eu disser alguma coisa. Mas eu disse alguns aqui para você que seria interessante já você ter em mente, né? As coisas para você ter em mente para poder falar. Porque esses assuntos estão todos relacionados com a engenharia. Entendeu? Show. Pronto. Ficou claro aí, Pedro? A estratégia aí nessa reta final, você vai ter que focar dessa forma. E eu faria isso no seu lugar. Certo? Eu faria isso aí no seu lugar. E a parte de resumo? A parte de resumo. Se você já fez resumo, o que é que você tem que fazer? Você deve consultá-los à noite, se você quiser. Dá uma olhada, só dá uma olhada. Vai olhando ali à noite. Não precisa, assim, tipo, escolhe uma disciplina e você vai olhando os resumos à noite. Uma disciplina por dia. Ou duas, se você quiser. Se Você conseguir... fala só olhar, assim, sem anotar, assim... Não, eu estou considerando que você já fez o resumo. E aí você Não, vai olhar claro. Mas eu digo sem reescrever ou sem pensar em questões. Só olhar. Agora, não é aquela olhar assim, que bonitinho. Não, não. Você vai olhar assim e vai dialogar com o seu resumo. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tá escrito aqui, isso aqui é um projeto do meu mestrado que eu estou fazendo. Aí pronto, eu escrevi aqui, tá? Então, o que é que você vai fazer quando você pegar o seu resumo aqui no papel? Você vai fazer assim, dá um exemplo. Física. Está lá em dinâmica da partícula. Aí você vai olhar lá o quê? Movimento uniforme. Né? Um dos primeiros assuntos aí de física, que é a parte cinemática. Então aí você vai olhar, aí aqui, você sabe o que é que está dizendo, aí o que é que você vai fazer? Você vai dizer assim, esse primeiro assunto aqui é o movimento uniforme. O movimento uniforme é um movimento cujo um corpo está em movimento constante, sem variar a sua velocidade. Né? O corpo tende a ficar nesse movimento, considerando que as forças resultantes nele são iguais a zero, né? Obedecendo aí a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O corpo tende a ficar o quê? Parado, ou em movimento uniforme, né? Retilíneo uniforme, a não ser que algum corpo exerça uma força sobre ele, ou seja, uma força diferente de zero. Se o somatório das forças for igual a zero, o corpo tende a ficar ou parado ou em movimento constante. Que é o que acontece quando, por exemplo, estamos no espaço sideral, né? Quando um astronauta vai fazer alguma manutenção em um satélite, e aí, de repente, a corda se solta dele. De alguma forma, vai existir uma força ali que vai empurrar ele. Só que depois não vai existir mais nenhuma força. Ele vai ficar vagando no espaço. Se deixar, né? Ele vai ficar vagando com aquela velocidade lá. Com que ele foi atirado. A velocidade não vai variar, porque não tem mais nenhuma força atuando. Então, isso é um exemplo clássico aí, né? Da lei de Newton aplicada aos movimentos uniformes, por exemplo. Então, você vai dialogando, certo? Você vai olhando para cima e tal. Se não lembrar de alguma coisa, aí olha de novo para o papel. E aí você vai forçando a tua mente a lembrar daquilo que está escrito. Nossa.
Entendeu? Isso é uma forma. Isso eu já estudei várias vezes assim. Hoje a minha forma de estudar é diferente, né? Eu gosto de escrever, né? Eu particularmente gosto de escrever. Eu gosto de entrar em estado de fluxo e escrever, né? O famoso estado de flow, né? Que o pessoal chama, né? Por exemplo, eu pego um papel, um lápis ou uma caneta e eu começo a descrever sobre determinado assunto, né? Se você me pedir aí, Fábio, você seria capaz aí de escrever sobre o teorema de Green, o teorema da divergência, se, sobre as integrais de Lenz, dá para você escrever? Dá sim. Tudo que vier à minha mente eu vou começar a escrever. E o que estiver falhando, eu olho novamente o material, né? E aí eu complemento o que estiver faltando. E aí é que as coisas começam a acontecer. Mas como você precisa de tempo aqui, então só olhar já é suficiente. Beleza. Já vai ajudar e muito. Já vai ajudar e muito, entendeu? Então, não se preocupe. É fazer o que pode, o que vamos dizer assim, o que está ao alcance nesse momento, tá? Com certeza. E procurar descansar o máximo que puder também, tá? Importante. Essa reta final tem que realmente dar aquela pisadinha no freio, né? Tem que dar aquela pisadinha no freio, certo? Pedro, quero saber se ficou mais alguma dúvida, se você tem mais alguma pergunta para fazer. Mas agora não. Não, né? Preciso pensar bastante, processar isso aí, né? Internalizar. Pronto, show de bola. Eu acredito que essas dicas finais aí que eu estou passando aqui é o suficiente para você conseguir aí ter um bom desempenho na prova dentro do que você estudou, certo? Aí se vai ser o suficiente ou não para você conseguir a nota que você precisa, aí é outra história, né? Porque vai depender o quanto aí tá os conteúdos aí na tua cabeça, né? E o tempo que você se dedicou também. Então, são vários parâmetros. Não dá para a gente dizer assim, agora estou preparado. Não, não dá. Isso aqui é só uma orientação, né, que a gente está passando para vocês, alunos, para que vocês possam aí seguir bem até chegar o dia da prova e fazer uma boa prova, né? Dentro do que vocês estudaram, beleza? Beleza. Show de bola. Pronto. Então, Pedro, é isso. Obrigado aí pela sua presença, certo? Parabéns aí por ter ganho o sorteio e quero desejar para você uma excelente prova aí de primeira fase no CP100, beleza? Valeu, Fabião. Eu que agradeço. Nada. Pessoal, obrigado aí, certo? Para vocês aí que nos assistiram, tá? E eu fico por aqui e até a próxima sessão aí de mentoria, se Deus quiser. Forte abraço para vocês e bora estudar. Tchau, tchau.